Meus caros, bom dia a todos. Teremos uma meia hora aqui, mais ou menos, de direito ambiental, talvez uma matéria nova para muitos aqui, né? Infelizmente as faculdades ainda não trabalham muito esse tema que vem aparecendo cada vez mais nos concursos públicos. Coloquei no quadro aqui uma legislação básica que fica para vocês de tema de casa até amanhã de manhã, tá? Eu tenho a pretensão nessa meia hora de aula de fazer com que vocês acertem as duas questões de ambiental da prova de amanhã. Quem não acertar as duas questões vai se ver comigo amanhã no final da tarde. Me cobrem, ok? Muito bem. Eu fiz um levantamento dos últimos exames e aí procurei, dentro de uma evolução da legislação, procurei preparar essa aula para que vocês possam efetivamente acertar as duas questões. Historicamente, o que tem aparecido no exame da OAB de Direito Ambiental? SNUC, um palavrão, né, para muitos, que significa Sistema Nacional das Unidades de Conservação, regido pela Lei 9985 de 2000. Compensação ambiental do artigo 36 da mesma lei, que é objeto polêmico porque tem uma ação direta de inconstitucionalidade. Depois, SNUC de novo, mais licenciamento ambiental. Depois, SNUC, mais crimes ambientais. Depois, Lei Complementar 140 de 2011, que é uma novidade no direito ambiental, uma boa novidade, e que tem comparecido. Dos 3, compareceu em 2. Pode aparecer de novo, tá? Junto com responsabilidade administrativa, depois o 10º exame, responsabilidade civil, e mais uma questão de princípios do direito ambiental, que é básico, é fundamental no direito ambiental. Todo o direito ambiental, seja ele no que diz respeito à responsabilidade civil, administrativa ou penal, se baseia sobre princípios que nascem no direito ambiental internacional. Diferentemente do nosso glorioso Colorado Internacional aqui, de Porto Alegre, que infelizmente não vive um bom momento, mas é glorioso, né? O direito ambiental nasce no direito internacional e depois ele é transposto para o direito interno. Essa é a particularidade. Ao contrário do nosso Colorado aqui, que nasce na margem do Guaíba e depois se espraia pelo mundo, ganhando todos os títulos que conquista, né? Que já disputou e que já conquistou na sua história. Depois, o último exame, Lei Complementar 140, de novo, de 2011, e uma questão sobre EIA-RIMA, Estudo de Impacto Ambiental e o respectivo relatório de impacto ambiental. Nós vamos correr um pouco para tentar terminar um pouquinho antes da 1 da tarde, para que vocês possam fazer um lanche, ok? Muito bem, não, um pouco antes, reconheço. Muito bem. A Constituição brasileira é a primeira a sistematizar o direito ambiental. E ela trata o direito ambiental não só, mas especialmente no artigo 225, tá? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Diz o STF que o direito difuso, não é nem público e nem privado, é um direito de natureza difuso, de natureza difusa, né, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, é um direito fundamental de terceira dimensão. E como tal, ele serve para contrabalançar as velhas prerrogativas dos demais direitos fundamentais. Por exemplo, o direito de propriedade. Sendo que pela moderna teoria da aplicação dos direitos fundamentais, um direito fundamental não pode anular o outro. Eles devem se contrabalançar, sopesar para que ambos possam conviver no mesmo sistema. Muito bem, o conceito de direito ambiental, ele vem espalhado pela Constituição e ele engloba 4 eixos, não esqueçam disso. Nós temos o meio ambiente natural, que é composto por aqueles elementos corpóreos, o ar, a água, a fauna, a flora, etc. e tal, e os elementos incorpóreos, que é o equilíbrio sinérgico entre esses elementos. Depois, nós temos o meio ambiente artificial, protegido, tutelado pelo direito ambiental, que diz respeito basicamente ao meio ambiente construído, urbano, a cidade. Meio ambiente urbano tutelado pela Constituição Federal, especialmente pelo artigo 182.
Depois nós temos o viés cultural do conceito de direito ambiental, ou seja, o modo de fazer as coisas, os aspectos culturais que envolvem um povo, os seus costumes, a sua evolução, o modo de produzir um vinho, por exemplo, no Vale dos Vinhedos. Isso integra a proteção, isso é protegido pelo direito ambiental porque integra o conceito de meio ambiente. E depois, o último pilar que compõe o conceito de meio ambiente é o meio ambiente do trabalho, que diz respeito especificamente às condições, à rigidez ambiental no local onde o trabalhador presta o seu trabalho, o seu serviço. Atenção! O macro bem ambiental, o todo, o conjunto, é um bem de natureza difusa, indivisível, transindividual. Agora, isso não quer dizer que nós não possamos ter bens públicos, por exemplo, os recursos minerais, que segundo a Constituição são bens que integram o patrimônio da União. Ou bens privados, por exemplo, um animal de estimação, ou ainda bens de uso comum do povo. O ar que nós respiramos, os rios, etc. e tal, ok? Não confundir esses conceitos. Muito bem, a Constituição traz relativamente ao meio ambiente, como eu falei para vocês, é a primeira a sistematizar o estudo do direito ambiental, traz regras de garantia, a todo direito corresponde uma ação que o protege. Aí nós temos, por exemplo, a ação popular alterada, sistemática alterada pela Constituição, para possibilitar que o cidadão, eleitor, entre aspas, promova uma ação popular não só para anular atos lesivos ao patrimônio público, como também ao meio ambiente. E a ação clássica que tutela o meio ambiente, a cargo do Ministério Público, é a ação civil pública, prevista lá no 129.3 da Constituição. Depois nós temos regras de competência no que diz respeito ao direito ambiental. A competência para tutelar, proteger o meio ambiente material é comum entre todos os entes da federação. Todos os entes, independentemente da sua competência para licenciar as atividades, devem adotar medidas para tutelar e proteger o meio ambiente. A competência legislativa é concorrente, segundo o artigo 24, inciso 8º da Constituição. Competência concorrente significa dizer que cabe à União, Estados e Distrito Federal legislar. Não significa dizer que os municípios não tenham a sua competência suplementar em matéria ambiental por força do artigo 30, incisos 1 e 2 da Constituição. Se perguntarem, competência legislativa é concorrente, ponto. União, Estados e Distrito Federal, ok? E depois nós temos regras gerais, né, que definem princípios, condutas. Por exemplo, lá no artigo 170, que regula a atividade econômica, né, diz que qualquer atividade econômica, toda e qualquer atividade econômica, não pode ser exercida em desarmonia com os princípios que asseguram um alto nível de proteção do meio ambiente. E depois, por fim, o artigo 225 da Constituição, aquele que traz no seu âmago, no seu conceito, né, o princípio do desenvolvimento sustentável e por aí vai. Os princípios, como eu disse para vocês, objeto de uma questão na última prova, ou penúltima prova, fundamentam todo o sistema do direito ambiental. Nós temos diversos princípios. Os mais importantes, princípio da prevenção, ou seja, quando eu, poder público, tenho conhecimento dos efeitos adversos, maléficos ao meio ambiente ou à saúde humana, que uma determinada atividade pode ocasionar, eu não devo medir esforços para alocar recursos suficientes para impedir que aqueles danos ambientais aconteçam. Agora, se uma atividade pretendida por um determinado empreendedor é uma atividade nova, cujos efeitos, cujas consequências a ciência totalmente não conseguiu ainda estudar e prever, então nós estamos não mais diante do princípio da prevenção, e sim diante do princípio da precaução. A diferença entre prevenção e precaução é que na prevenção
eu conheço os efeitos adversos negativos que aquela atividade pode gerar. E no princípio da precaução eu não conheço. Por exemplo, radiações promovidas pelas ERBs, estações de rádio base, as antenas de telefone celular. Eu não sei exatamente que tipo de malefício ao meio ambiente e à saúde humana essas radiações podem ocasionar. Portanto, eu devo adotar medidas precaucionais, porque eu não conheço os efeitos. Quais medidas? Por exemplo, não permitir que instalem antenas ao lado de escolas, hospitais, asilos, por exemplo, ou seja, naquela população mais vulnerável, porque eu não sei exatamente que efeitos adversos pode ocasionar. Por muito tempo no Brasil foi proibida a produção da soja transgênica, porque, com base no princípio da precaução, porque não se sabia exatamente quais os efeitos adversos que poderia ocasionar ao meio ambiente. Depois, princípio do poluidor pagador. Traz duas ideias. A primeira ideia é que aquele que causa um dano ambiental deve por ele responder, deve reparar integralmente o dano ambiental. E a segunda ideia que esse princípio traz é, com base no princípio do poluidor pagador, o poder público deve impor ao particular, no exercício do seu poder de polícia ambiental, deve impor condutas preventivas, ou seja, deve determinar que aloque recursos, que adote medidas para impedir a ocorrência do dano ambiental. Bem, como decorrência lógica desse princípio, do princípio do poluidor pagador, vem o princípio do usuário pagador. Por quê? Porque ao fim e ao cabo, somos nós, usuários, principalmente vocês, mulheres, que compram milhares e milhares de pares de sapatos e bolsas todos os anos, todos os meses, que acarretam o esgotamento dos recursos ambientais. Portanto, para evitar a hiperexploração dos recursos ambientais, deve o usuário lá na ponta arcar com os custos do uso dos recursos naturais. Não me olhe assim, foi uma brincadeira, ok? Mas que compram, isso é verdade. Bem, depois, gente, como, digamos assim, oposto ao princípio do poluidor pagador, nós temos um princípio novo do direito ambiental, que é o princípio do protetor recebedor, previsto lá na lei 12.305, que é a lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Esse princípio traz a lógica inversa do poluidor pagador. Ele traz no seu conceito a ideia de que aquele que protege os recursos naturais, dos quais podia dispor, deve ser merecedor de uma remuneração por ter protegido, por ter feito algo a mais que a lei lhe impõe. O critério é o algo a mais e, evidentemente, a existência de uma política pública, né, que lhe remunere por esse serviço que ele prestou em favor do meio ambiente. Aí vem, por exemplo, o conceito do pagamento por serviços ambientais prestados. Ou a remuneração pela ideia, por exemplo, dos créditos de carbono. Ou seja, quem preserva mais do que a lei determina deve receber uma contraprestação por essa preservação a que não estava obrigado, mas que veio em benefício da sociedade. Ok? Essa é a ideia do princípio do protetor recebedor. E depois nós temos, dentre outros tantos, o princípio da responsabilidade. A responsabilidade pelo dano ambiental deve ser integral. Aquele que provoca um dano ambiental deve por ele responder integralmente em 3 esferas de responsabilidade. A responsabilidade administrativa, que é objetiva, tem natureza objetiva, sendo que dolo ou culpa só são exigidos em 2 casos previstos no artigo 72 da Lei 9.605. No mais, responsabilidade administrativa objetiva. Depois, nós temos a responsabilidade civil. Jurisprudência majoritária do STJ diz que adota-se, no que diz respeito à responsabilidade civil por dano ambiental, a teoria do risco integral, que não admite excludentes de responsabilidade, caso fortuito, força maior. Ou seja, o sujeito que implantou uma atividade que pode ocasionar
um dano ambiental, ele é responsável não só independentemente da existência de culpa, por isso responsabilidade objetiva, mas também independentemente da ocorrência de fenômenos naturais, por exemplo, que causam um dano ambiental pelo risco em si da atividade que ele colocou em operação. Portanto, ele deve responder também. E depois, a responsabilidade penal, que é subjetiva, evidentemente, né? A nossa Constituição não admite a imputação penal objetiva, digamos assim, ou a responsabilidade penal objetiva. No campo criminal, a responsabilidade é subjetiva. E o que traz de novo, no que diz respeito à lei dos crimes ambientais, é a possibilidade da responsabilidade penal da pessoa jurídica, que só é admitida pela Constituição em 2 casos. Um, crimes ambientais, e o outro, ganha um ponto quem fizer, quem acertar, possibilidade que tem na Constituição da punição, da responsabilização criminal pelos crimes contra o sistema financeiro e economia popular. A Constituição também abre a possibilidade da responsabilização criminal das pessoas jurídicas por esses crimes, além dos crimes ambientais. Novidade de agosto de 2013. O Supremo Tribunal Federal diz, contrariando a orientação jurisprudencial que vinha até então, que é desnecessária a dupla imputação no que diz respeito à punição da pessoa jurídica. O que significa dupla imputação? Que poderia somente ser responsabilizada a pessoa jurídica se houvesse junto, no mesmo processo penal, uma pessoa física. O STF agora, até seguindo a tendência do TRF aqui, da 4ª Região, e do TJ de São Paulo, muda o entendimento anterior e diz, não precisa mais. Pode-se mover o processo unicamente contra a pessoa jurídica, separadamente da pessoa física, não obstante, continua sendo necessária a conduta humana para a caracterização do crime pela pessoa jurídica. Muito bem, natureza da obrigação. Eu vou correr aqui. A obrigação de reparação ambiental é propter rem, própria da coisa, segue a coisa, ok? Até o novo Código Florestal, que também é uma lei que pode vir a entrar na prova, e eu vou abordar ela um pouco a seguir, esse princípio, essa natureza propter rem da obrigação, decorria de compreensão dos princípios do direito ambiental, interpretação. A partir do novo Código Florestal, essa natureza propter rem da obrigação veio positivada no direito brasileiro, ok? Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6938 de 81, né? Traz princípios, objetivos, e lá no artigo 9º, traz os instrumentos, ou seja, de que instrumentos o poder público dispõe para executar a política pública. Um deles é o licenciamento ambiental das atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. E o artigo 10 da Lei 6938 diz que a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental que passa, em regra, por 3 fases. A licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Alguns empreendimentos também estão sujeitos à elaboração não só do licenciamento ambiental, mas também de uma etapa do licenciamento ambiental, que é o estudo de impacto ambiental e o respectivo relatório de impacto ambiental. Qual é a diferença entre um e outro? É que todas as atividades potencialmente poluidoras ou capazes de causar impacto estão sujeitas a licenciamento ambiental. Mas aquelas atividades que podem causar significativa degradação ambiental estão sujeitas ao EI e à RIMA. A diferença está na palavra significativa. Todas as atividades capazes de causar degradação ambiental estão sujeitas ao licenciamento ambiental. E aquelas que podem causar uma significativa degradação
estão sujeitas à elaboração do EIA-RIMA. Evidentemente que tem resolução do CONAMA, que diz quais são as atividades que estão sujeitas a licenciamento ambiental e quais atividades estão sujeitas à elaboração do EIA-RIMA. Lei Complementar 140 de 2011, tá? Ela trouxe as competências, ela definiu o que cabe a quem licenciar. Aí ela diz o seguinte, lá no artigo 7º, cabe à União expedir a licença ambiental daquelas atividades que lhe interessar. Por exemplo, atividade militar ou atividade realizada em terras pertencentes à União, em rios que dividem estados, que têm um impacto em mais de um estado, no mar territorial. O critério para que a União, através do IBAMA ou do Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, exerçam o licenciamento é o interesse da União naquele empreendimento. Tá? Bem, o artigo 7º, depois eu pulo para o 9. Compete aos municípios expedir licença ambiental daquelas atividades que causam impacto ambiental de interesse local, unicamente. Definidas por quem essas atividades de impacto local? Pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente. E mais, compete ao município licenciar as atividades realizadas no interior das unidades de conservação, essa é uma das exceções da lei, que o próprio município criar e instituir. Assim como compete à União licenciar as atividades no interior das unidades de conservação que ele, Estado, criar. E depois, as ações, o licenciamento do Estado é residual. O que não for da União, interesse da União, licenciar. O que não for de impacto local, competência dos municípios, cabe aos estados licenciar. Portanto, em matéria de licenciamento ambiental, o Estado tem competência residual, ok? E também cabe ao Estado licenciar as atividades no interior de unidades de conservação que ele, Estado, criar. Muito bem. A exceção que eu falei para vocês, estudem essa exceção. Quem institui uma unidade de conservação licencia as atividades no seu interior, salvo quando se tratar de uma unidade de conservação, que é a que menos restrições apresenta, que é a APA, Área de Proteção Ambiental. Quando for o licenciamento numa APA, é como se a unidade de conservação não existisse. Segue os demais critérios quanto a porte do empreendimento, amplitude do impacto, se é impacto regional, impacto local, ou seja, segue a regra dos artigos 7º, 8º e 9º. Compreenderam isso? É importante isso. O ente da federação que institui uma unidade de conservação, é ele o competente para licenciar as atividades que são pretendidas no interior dessas unidades de conservação, exceto quando essa unidade de conservação for uma APA. Talvez vocês entendam melhor depois quando eu entrar na lei que cria as unidades de conservação. Ok? Vamos adiante. Há três hipóteses. Oi? Então, de quem que é a responsabilidade quando é uma APA? Quando é uma APA, valem os demais critérios. Se for atividade de impacto local, quem licencia é o município. Os três. Só que as unidades de conservação, qual é a regra geral? Quem cria, se for a União que cria a unidade, compete unicamente à União licenciar as atividades ali. Se for o Estado, compete unicamente o Estado. Se for o município, compete ao município. Salvo se for uma APA. Porque é como se a APA não existisse. Ou seja, valem os outros critérios. Qualquer ente da federação pode criar unidades de conservação. Qualquer um depois pode autorizar alguma coisa lá dentro. Desde que seja uma APA. Se for uma APA, sim. Nós vamos entender melhor depois quando eu explicar as unidades de conservação. Essa lei autoriza, isso já foi questão de prova, autoriza 3 possibilidades de um ente da federação exercer a competência licenciatória de outro ente da federação. Através de um convênio de delegação de competência, quando o órgão destinatário tenha órgão ambiental capacitado e
Conselho de Meio Ambiente. Ou seja, se uma atividade é de competência do Estado licenciar, ele pode delegar por convênio ao município. Imaginem vocês, lá em Uruguaiana, qualquer empreendedor que tivesse que licenciar uma atividade que é de competência estadual, tivesse que vir para Porto Alegre, na FEPAM, licenciar. Então a FEPAM pode fazer um convênio com o município de Uruguaiana para que o município de Uruguaiana licencie determinadas atividades que são da competência originária do Estado, ok? Essa é a delegação de competência, mas tem também a atuação supletiva. Quando, por exemplo, o órgão competente não tem capacidade ou se omite de licenciar, o que acontece? O empreendedor pode requerer a outro ente da federação que atue naquele caso. Se o Estado, por exemplo, cabe ao Estado licenciar, o Estado não licenciou, descumpriu os prazos, não tem técnico para licenciar aquela atividade, pode o empreendedor requerer a atuação supletiva da União para licenciar aquela atividade. E a última hipótese é a ação administrativa subsidiária, quando um órgão dá apoio técnico-científico a outro órgão para exercer o licenciamento ambiental. Muito bem. Áreas protegidas. O novo Código Florestal, meus caros, eu vou correr e já vou terminar, tá? Ninguém vai ficar sem almoço, não se preocupem. O novo Código Florestal traz especialmente duas espécies de áreas protegidas. A primeira são as áreas de preservação permanentes, né? Que são áreas que têm algum interesse, alguma relevância ambiental, situadas, por exemplo, nas margens dos cursos d'água, nas margens dos rios, tá? A chamada mata ciliar, que vem de cílio, porque o cílio serve para proteger o nosso olho. A mata ciliar serve para proteger o rio das impurezas que correm das lavouras, etc. e tal, o lixo que corre da cidade, etc. e tal. Então a lei estabelece uma faixa de preservação ao lado dos rios. Essa faixa é chamada de área de preservação permanente e ela varia de acordo com a largura do rio. A largura mínima é de 30 metros e pode chegar até a 500 metros, dependendo da largura do rio. Tá? Tem também encostas de morros, entornos dos reservatórios artificiais da água, etc. e tal. Encostas que têm declividade superior a 45 graus, para evitar que ninguém construa, né, em encostas de morros e que gera aqueles desastres que nós estamos vendo ano após ano no Rio de Janeiro, principalmente, mas não só lá, por aqui também, né? São várias localizações que têm algum interesse ambiental. E a outra área protegida, prevista no Código Florestal, é a chamada área de reserva legal. Toda propriedade rural deve manter, independente de ter relevância ambiental, deve manter uma área chamada área de reserva legal protegida, para evitar o corte raso total daquela propriedade. Então a lei estabelece que pelo menos 20% da propriedade deve ser protegida, independentemente de existir área ambientalmente relevante, unicamente para evitar o corte raso. Então, na área dos Campos Gerais e nas demais regiões do país, 20% de toda e qualquer propriedade rural deve ser mantida com vegetação nativa. 35% no Cerrado e 80% na Amazônia Legal. Muito bem. São duas áreas protegidas previstas no Código Florestal. A Lei 9985, que é a lei do SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que tem sido recorrente essa lei nos exames da OAB, tá? Ela regulamenta o inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição, que diz que o Estado deve garantir um alto nível de proteção ambiental. E para isso, ele deve definir nas unidades da federação espaços territoriais e seus componentes que tenham alguma relevância ambiental para serem especialmente protegidas. Para regulamentar esse artigo da Constituição, sobreveio a Lei 9985 de 2000, que criou o Sistema Nacional das Unidades de Conservação. Então, o conceito de unidade de conservação é um espaço territorial
e seus recursos ambientais que merecem algum tipo de proteção de acordo com as categorias, ok? A lei dividiu essas unidades em dois gêneros. Um deles são as unidades de proteção integral, aquelas em que se admite apenas o uso indireto de recursos ambientais. Não pode haver coleta, caça, etc. e tal. São as unidades de proteção integral, as que têm maiores restrições. E depois, a segunda categoria é a categoria das unidades de conservação de uso sustentável, em que são admitidas muitas atividades, inclusive atividades econômicas, no seu interior. As unidades de conservação de proteção integral, aquelas nas quais não se admite quase nenhuma atividade econômica praticamente nenhuma, são a Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural e Refúgio da Vida Silvestre, unidades de proteção integral. E depois, as unidades de uso sustentável, nós temos a APA, a Área de Proteção Ambiental, a Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, e segue, até a Reserva Particular do Patrimônio Natural. Eu posso instituir na minha propriedade, gravar com perpetuidade na matrícula do imóvel que eu possuo, uma RPPN, uma Reserva Particular do Patrimônio Natural. Bem, vocês viram que nós temos aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7 mais 5 da outra, são 12 espécies de unidades de conservação. Aí eu volto para o licenciamento ambiental. Quem cria essas unidades, seja a União, estados ou municípios, é que devem licenciar as atividades que são realizadas no interior. Para todas elas, salvo para essa única espécie que é a APA, que é a Área de Proteção Ambiental. Por quê? Porque a APA é uma unidade de conservação, mas que apresenta as menores restrições possíveis. Para vocês terem uma ideia, a GM foi construída no interior de uma unidade de conservação chamada APA do Banhado Grande. Ou seja, oi? Alguém falou? Eu falei que eu sim. Não, mas é que... Não admite exceção, é isso? De que tem que ser constituída uma unidade? Como? Não admite nenhuma exceção, de que só aquele ente instituir uma unidade... A exceção é a APA. A APA é a exceção, só a APA. Veja, não é o licenciamento da APA. Eu quero abrir uma empresa no interior de uma APA, quem vai ser o ente licenciador? Não importa quem foi que instituiu. Vai depender do impacto da minha atividade. Se é uma pequena empresa, impacto local, é o município que vai licenciar. Agora, se for uma grande empresa, um grande loteamento, aí pode ser que seja o Estado, independentemente de quem criou aquela APA. Agora, todas as outras unidades de conservação, o que eu quiser fazer lá dentro, quem vai licenciar? Sem exceção, quem criou a unidade de conservação. Pode ter unidade de conservação dentro de APA, né? Pode ter outra unidade de conservação dentro da APA, pode. Um mosaico pode ser, podem ser unidades sobre... E tem, aqui na unidade de conservação APA, do Banhado Grande, aqui na região do Vale do Gravataí, dentro dela tem uma outra área que chama Refúgio Banhado dos Pachecos, que é uma área que tem uma relevância ecológica muito grande. Então, dentro dessa unidade de conservação APA, foi criada uma outra unidade de conservação, chamada Refúgio da Vida Silvestre, que ali tem todas as restrições possíveis. Então, é uma unidade de conservação sobreposta a outra unidade de conservação. Ok? Muito bem. A questão controvertida dessa lei do SNUC é o artigo 36, que estabelece uma compensação pré-ordenada. Quem quiser montar uma empresa, uma indústria, qualquer atividade que dependa de EIA-RIMA, tem que contribuir, diz o artigo 36, com uma compensação ambiental prévia, independentemente dos impactos que aquela atividade possa causar, diz a lei. Você tem que contribuir com uma unidade de conservação de proteção integral com 0,5% do valor do seu investimento. Aí, esse 0,5% foi objeto de uma ADIM e o Supremo Tribunal Federal disse o seguinte:
não pode ser tarifada em 0,5%. Por quê? Porque essa compensação ambiental prévia, pré-ordenada, não pode levar em consideração simplesmente o investimento que você fez na indústria. Tem que levar em consideração efetivamente o impacto ambiental que ela ocasiona. Então, não leva em consideração unicamente o valor do investimento. Por quê? Porque uma empresa que investe 100 mil pode investir desses 100 mil, 10 mil em melhorias ambientais. E outra empresa que investe os mesmos 100 mil e que investir 30 mil em melhorias ambientais, teria que pagar 0,5% sobre 100 mil, tanto uma quanto a outra. Então o STF disse, não pode ser esse o critério. O critério tem que ser efetivamente o impacto ambiental que vai causar, de acordo com a natureza da atividade, do tipo da atividade, e aí veio lá o decreto 4340 que regulamentou como se calcula esse impacto ambiental para fins de compensação ambiental prévia prevista no artigo 36 da Lei 9985 de 2000, que é a Lei do Sistema Nacional das Unidades de Conservação. E aqui é um panorama geral do direito ambiental para que vocês possam, de fato, acertar as duas questões de amanhã.